Agora ele já está cantando aí no ventre, ó. Do céu, oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu, o luto, enterros, sepulcros, sepulcros jamais são ele. Lá mortos, e os velhos mudados. Coral lindo. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor Rodeado de grande. Irei eu pra ali. Jesus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que coral lindo, gente. Louvado Lindo demais, lindo. Josué, capítulo de número 7, o versículo de número... Está escrito assim. E respondeu Acã a Josué e disse... E respondeu a Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, assim, assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Imagino que essa capa seria uma capa linda. Acã nunca tinha visto uma capa tão bonita quanto a capa babilônica que ele apanhou. Aí diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, repita comigo assim: cobicei-os. Mais uma vez, vamos lá. E tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava o quê? Tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas
coisas. Eu gosto desse negócio aqui. Repita comigo assim: coisas. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E ali você conhece a história. Josué acendeu o fogareiro e queimou tudo. Sim ou não? Tudo foi queimado, inclusive esposa, filhos, gados, ovelhas, tenda, a capa. A capa, o que se destaca aqui é a capa, os utensílios, o ouro, a prata, tudo que pertencia a Acã, tudo que ele havia colocado a sua mão, Josué deu ordem para queimar tudo. Tudo foi queimado e se resumiu a cinzas. Repita comigo: tudo foi queimado. Agora, por que Josué ele fez questão de queimar tudo? Primeiro, o pecado de Acã e o fato dele ter escondido esta capa na sua tenda, enterrado ali na sua tenda, cobriu com terra, escondeu ali. E enquanto esta capa estava ali escondida na sua tenda, o povo de Israel estavam perdendo a guerra, perdendo batalha, estavam recuando. Josué achou muito estranho isso, porque não era comum acontecer o que estava acontecendo, a derrota em cima de derrotas. Alguma coisa estava errado. O fato deles não conseguirem avançar e não terem vitória, alguma coisa estava errado. Então Josué descobriu, pois a palavra de Deus diz que não existe nada em oculto que não seja revelado. Nada, absolutamente nada, nada pode passar despercebido aos olhos de Deus. Passa despercebido aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor nada passa despercebido. Então Josué, Deus revelou para Josué que tinha alguma coisa errado com Acã. Chama ele e ele confessa, dizendo que tinha apanhado uma capa babilônica quando Deus havia dito que não era para apanhar despojos nenhum. Quando Deus disse, tinha dado uma ordem: olha, vocês vão vencer os inimigos, mas não é para apanhar nada. Quando Deus diz para não apanhar nada, não é para apanhar nada. O problema é que o Acã, quando viu aquela capa, algumas traduções vai dizer que ele encheu seus olhos. Os seus olhos se encheram. Ele foi pela boniteza. Ele foi pela aparência.
é bonita demais para deixar essa capa no chão jogada. É linda demais essa capa para jogar no lixo. Ele foi muito pela aparência quando Deus disse: não é para apanhar absolutamente nada. Por muitas das vezes, olha a minha colocação, o nosso erro é olhar para a aparência. Jovem, o erro de muitos jovens é olhar para: eu só namoro, eu só caso se ela for bonitinha, linda, princesa. Só caso com ele se ele for como o Ken. Se não for do jeito que eu quero, perfeito, eu não namoro, eu não caso. O Senhor, ele vai dizer para o profeta, quando vai lá na casa do senhor Jessé, a fila dos filhos, altos, parrudos, bonitos, e o profeta vai achar que vai ser um daqueles meninos bonitos, e o Senhor vai falar para o coração do profeta: profeta, eu não olho a aparência, eu olho para o coração. Tem muitos casais se arrebentando porque só querem olhar o quê? A aparência, a boniteza do lado de fora. Por dentro é como sepulcro caiado, podre. Tem alguém comigo? Desculpa a minha expressão. É como sepulcro, bonito por fora e podre por dentro. Case para amar. Ah, eu amo, eu vou casar. Não faça isso não. Case para amar. Porque você vai amar de fato, de verdade, depois que você casa. Verdade ou mentira? O dia a dia, a tolerância, os erros, as falhas, os acertos do cônjuge. E nessas alturas, boniteza, nestas horas, não vai valer de absolutamente nada. Porque o que vai valer nessas alturas é o amor. É aí que você vai provar que ama aquela pessoa de verdade. Tem alguém comigo? Então, não busque aparência. Não busque aparências. Mas procure saber dos frutos. A palavra de Deus diz: você quer saber se uma árvore é boa? Veja os frutos que ela produz. Se ela produz bons frutos, então é uma árvore boa. Ainda que não tenha uma aparência bonita, mas é uma árvore boa que vai estar junto com você, vai constituir uma família, vai construir uma vida a dois, uma vida juntos, e a sua vida certamente será uma vida grandiosamente abençoada pelo poder de Deus. Tem alguém comigo nesta palavra? Então a única forma de saber é frutos. É frutos. É uma boneca a menina. O menino é o boneco Ken. Mas diz respeito ao pai. Tem mais de 30 anos, dorme até meio-dia. Não fica sem o danoninho. É? Não fico sem meu Danone. Mãe, comprou meu Danone? É ou não é verdade? Aquele que parece um bifinho.
Não quer saber de trabalhar, quando o pai e a mãe falam, ele xinga. Pronto, aí você já viu. Já viu que o Ken não é para você. Já viu que a boneca não é para tu. Tem alguém aí? Chega em casa, na casa da boneca. Bonequinha entra no quarto dela. Entra no quarto dela. Vê se está tudo ok. Veja se quando a mãe não está em casa, se a pilha de louça está lá. Tem alguém aí ou não? Ou, quando a mãe não está, a pia de louça está lá, as moscas estão voando. A casa, só Jesus para ter misericórdia. E a boneca está onde? A boneca está lá no quarto. Isso é mulher pra tu, rapaz. A mãe vai falar alguma coisa. Ah, mãe, cala tua boca. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero da minha vida. É mulher pra tu? Repita comigo assim: pelos frutos se conhece a árvore. Serve a Cristo. Vem para a igreja com você. Busca o batismo no Espírito Santo. É dizimista. Por aí você vai ver os frutos. Talvez não é aquela boneca que você sonhava, mas é a mulher que vai viver para o resto da vida com você. E vai ser fiel e vai te amar de verdade. Tem alguém comigo na palavra? Não sei nem porque eu estou falando isso aqui, que não está no esboço isso, não. Então vejam só. O Acã, ele vai olhar aquela capa e ele vai cobiçar, está escrito. Ele cobiçou aquela capa. Encheu os olhos e ele disse, sabe de uma coisa, eu vou esconder isso aqui, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, eu vou esconder isso aqui, Josué não vai ver, o exército não vai ver, ninguém vai ver, eu vou esconder aqui, ninguém vai ver. E ele escondeu, e por um longo tempo, ele continuou levando a sua vida, vendo o povo de Israel perdendo guerra, tendo baixa, em cima de baixa de soldados do exército de Israel, e ele levando a vida como se nada tivesse acontecido. Será que tem gente assim? Como se nada tivesse acontecendo. Mas chega uma hora que é descoberto, porque o que há em oculto, Deus ele mostra. Repita comigo assim: o que está em oculto, Deus mostra. Diga, ele mostra para os seus santos. Aponte o dedinho para alguém e diga aí, os seus santos. O título desta palavra é As Quatro Capas. Repita comigo assim, o título da palavra, As Quatro Capas. Eu entendo que, biblicamente falando, do Gênesis ao Apocalipse, os amados aqui vão encontrar inúmeras capas. Capa de José, a capa de Jesus da humilhação. Enfim, inúmeras capas, uma atrás da outra. Mas eu quero destacar nesta mensagem hoje 4 capas que mudaram vida de pessoas para pior e capas que mudaram a vida das pessoas para melhor. E mediante a isto, em nome de Jesus, as capas ruins, você precisa se desvencilhar delas hoje.
E as capas boas, você precisa tomar posse imediatamente para mudar a sua vida em nome de Jesus. Diga: eu recebo. A primeira capa que eu quero destacar é justamente a capa que ora nós acabamos de ler. Em Josué capítulo 7, o versículo de número 20. Que capa é esta? Esta capa significa, além de ser uma capa mal adquirida, significa a capa do passado. Repita comigo assim: a capa do passado. Por que capa do passado? Porque o Acã enterrou ali e continuou levando a sua vida como se nada tivesse, mas vira e mexe ele se lembrando daquela capa. Vira e mexe ele lembrando: a capa está lá, a capa está enterrada, a capa está enterrada, a capa está enterrada, prejuízos em cima de prejuízo, a capa está enterrada. Baixa no exército de Israel, a capa está enterrada. Ele não se move, ele não se mexe. Ele não se move, ele não se mexe para ir na sua tenda, desenterrar aquelas coisas e jogar fora. Lamentavelmente falando, há pessoas assim nos dias de hoje. Pergunte como? Não conseguem se mover, não conseguem se mexer para queimar coisas do passado. Vira e mexe, se ferem, se machucam, sofrem, choram. Por quê? Porque a capa do passado ainda está presente. O Senhor está convidando a igreja hoje, nesta manhã de domingo, a fazer exatamente o que o Josué fez com a capa de Acã. Ele apanhou aquela capa do passado, aquela capa mal adquirida, e ele queimou aquela capa. Olhe para alguém e diga assim para ele: em nome do Senhor Jesus. Diga mais forte: em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de se libertar definitivamente da capa do passado. Colocar fogo nesta capa do passado que só tem trazido prejuízos. Diga: hoje essa capa será queimada em o nome do Senhor Jesus. Esta capa precisa ser queimada hoje. Não consigo esquecer, apóstolo. Dói aqui dentro até hoje. Como se desvencilhar de uma capa do passado, pedindo forças a Deus. Porque todas as vezes que você se lembra desta capa do passado, é como paralisasse a sua vida, estagnasse a sua vida, e com isto você acaba tomando prejuízos. Catuca alguém e diga assim: vai queimar essa capa hoje. Para que haja mudança na sua vida. Observe, e eu já pulo para a próxima capa. Que depois que Josué, pastor Denilson, ele queimou a capa de Acã, as coisas começaram a mudar. Foi ele queimar a capa de Acã e o povo de Israel começou a vencer as guerras. Foi queimar a capa de Acã e o povo de Israel começou a avançar.
Foi ele queimar a capa de Acã, era o mesmo dele estar dizendo: olha, vamos deixar esse passado para, vamos deixar esse passado triste para, vamos deixar as nossas derrotas para, as nossas frustrações para, e vamos avançar, porque a capa do passado já está queimada. Nada mais pode nos paralisar. A capa do passado está queimada. Se está queimada, não posso mais trazer e alimentar mais nas minhas lembranças, porque agora é pó, agora é cinzas. Todas as vezes que eu olhar para o passado, eu vou me lembrar das cinzas. Já virou cinza, já era. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: prossigo para minha soberana vocação, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está queimado. Pode pegar na mão de alguém e diga para eles: vamos queimar essa capa do passado. Quem aqui precisa queimar uma capa do passado? É hoje. Para que haja mudança de vida em você. Diga: eu recebo. Segura aí, tá? A gente está chegando lá. Segunda capa. Está inserido no texto de Marcos. Eu não vou ler. Apenas marca aí. Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 50 ao 51. Marcos capítulo 10 e o versículo 50 ao 51. Lembrando que essa capa do passado de Acã representa o pecado também. O pecado, a maldição, isso aí eu vou deixar para aquilo que me escravizou, vou queimar essa capa para que eu possa ter uma vida nova em nome de Jesus. A segunda capa está inserida no texto de Marcos capítulo 10, versos 50 ao 51. Que capa é esta? Os amados vão observar o Bartimeu. Olhe para mim. O Bartimeu está sentado à beira das muralhas de Jericó com um caneco na mão. E está sobre ele o que? Cadê aquele tecido, pastor Michel? Aquele tecido verde. Está sobre ele uma capa. Coloca a capa aqui, ó. A capa está posta sobre o cego Bartimeu. Que capa é esta? O cego, bem como os mendigos que ficavam à beira das muralhas de Jericó, era uma capa identificatória para dizer para aquele que ele era um mendigo, era um miserável, era um pedinte. Quem está comigo? Tinha que usar? Sim. Se quisesse estar ali na porta, à beira das muralhas de Jericó, tinha que usar o quê? Uma capa identificatória. Esta capa era imposta. A capa da imposição. A capa que obrigatoriamente ele tinha que usar. Se recusasse a usar a capa, ele tinha que sair dali e para o deserto, para qualquer outro lugar, menos à beira das muralhas de Jericó para pedir esmolas. Tem alguém comigo? Repita comigo assim: a capa da imposição. A pessoa não quer, mas ela tem que vestir. Ela não quer, ela não deseja, ela não sonha, mas ela é obrigada a colocar. Ela foi obrigada a pôr. Repita de novo comigo assim: a capa da imposição. Quando Jesus está passando por ali, ele grita, ele clama,
Os discípulos mandam que ele se... Mas ele começa a clamar ainda mais, a ponto de Jesus parar e diz: chama ele. Aleluia. Chama ele que eu quero falar com ele. Os discípulos vão até o cego Bartimeu e diz para ele assim: não temas, o mestre te chama. Aleluia. Não temas, porque o mestre te chama. Imagine o Bartimeu dizendo lá no seu íntimo: é hoje. É hoje. Diga comigo assim: é hoje. A palavra do Senhor vai dizer que ele deu um salto. Confira lá depois. Ele fez o que, igreja? Ele deu um salto. Depois dele dar um salto, ele pegou o que? Ele pegou a capa, e eu gosto daquela tradução que diz assim: e jogou de lado. Repita comigo assim: ele deu um salto e jogou de lado. Quando ele joga a capa de lado, ele vira para o outro. Ele joga a capa para um lado e vira para o outro. Sentido oposto. Tem alguém comigo? Ele dá um salto, ele joga a capa para o lado e vira sentido oposto. Naquele momento, o cego Bartimeu estava dando uma virada na sua vida. Por que que o cego Bartimeu está dando uma virada na sua vida? Porque ele apanhou aquilo que lhe foi imposto, aquilo que ele não queria, aquilo que ele foi obrigado a vestir. Ele disse: hoje eu me livro dessa miséria. Hoje eu me livro desta imposição. Hoje eu me livro dessa desgraça. Porque eu quero dar uma virada na minha vida. Levam a ele até Jesus. Estou chegando lá. E Jesus está olhando para ele e vai fazer a pergunta: o que queres que eu te faça? E ele vai dizer: Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero o quê? Eu quero enxergar. O Senhor o cura. E a palavra do Senhor vai dizer que depois disso, aquele ex-cego agora está seguindo a Jesus estrada dentro. Repita comigo assim: este homem deu uma virada na vida, porque lançou, jogou fora, diga mais forte, jogou fora a capa da imposição. Olhe para mim. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que 90, se não dizer 100% desta igreja precisa lançar uma capa da imposição. Para você entender, olhe para mim. A mulher encurvada. Quer ver? Vem aqui, pastor. Pastor Marcos, vem aqui. Diga comigo: a mulher encurvada. Encurva bem. Isso, mais. Aí. Mulher encurvada. Tá lá. Por que essa mulher está encurvada? Apenas um problema de ordem, saúde, coluna, hérnia de disco? Não. Por que ela está encurvada? Esta mulher está encurvada porque na sua infância e na sua juventude ela foi abusada. Ela foi violentada sexualmente.
Ela foi vilipendiada, ela sofreu. Quem está comigo? E depois dela ter sido abusada por muitos e muitos anos, quem a abusou dela, de dentro da sua própria casa, dizia para ela o seguinte, estigmatizando esta moça. Estigmatizou ela de uma tal maneira, dizendo: agora você é uma mulher imunda. Você nunca poderá casar, constituir uma família. Porque você é suja, imunda. Estigmatizou essa moça e ela colocou isto dentro do seu. Uma capa que lhe foi o quê? Imposta. Essa mulher não conseguia olhar no rosto, no semblante de homem nenhum. Porque ela achava que todos os homens eram. Ela foi estigmatizada. Ela recebeu uma capa de imposição em sua vida a ponto dela não conseguir olhar, estar ereta, cujo ela só conseguia olhar para onde? Ela acabou ficando. Mas existe um Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele te dá forças para queimar a capa do passado, que te dá forças para jogar fora a capa que lhe foi imposta, tentaram te estigmatizar. Um que pode endireitar a vida de alguém, como endireitou a mim, porque na minha infância também tentaram me estigmatizar, dizendo que eu seria um delinquente, um bandido, um drogado, um lixo, um verme, e eu cresci com isto. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou arrancar essa capa de você. Tudo que quiseram te estigmatizar, tudo aquilo que quiseram impor em você, eu arranco hoje. E naquelas águas do batismo, aleluia, eu lembro como se fosse hoje, pastor Jorge de Oliveira, onde você estiver, que Deus te abençoe, meu filho. Nas águas dos rios da Serra da Cantareira, ele disse: Anderson, você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida? E eu disse: eu creio, e hoje eu tenho uma nova vida na presença de Deus. E ele disse: eu te batizo agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E quando eu saí daquelas águas, eu saí uma nova criatura, porque só Jesus é que pode endireitar a vida de alguém. Olhe para alguém e diga para ele assim: você vai jogar essa capa fora hoje. Diga para ele assim: todos os estigmas você vai jogar fora. Jesus estende a mão para aquela mulher e diz: endireita. Joga fora esse passado triste. Joga fora esse passado triste, porque a partir de hoje a sua vida está direita. Tentaram manchar a tua imagem, tentaram demolir com você, minha jovem, mas eu sou o Senhor que endireita os teus caminhos e as tuas veredas. Alguém para dar glória a Deus e aplaudir a Jesus, igreja. Joga essa capa fora. Olhe pelo menos para duas pessoas dizendo assim: joga essa capa fora hoje. Eu cito mais dois exemplos, se você me permite. Sim ou não? 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Eu não vou ler, você lê na sua casa. Confere lá. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 ao 10. Estou falando de Jabes. O Jabes, quando nasceu, ele nasceu com aquele parto. Eu não sei falar o nome até hoje. Ana Paula, como é que é aquela que a criança tem que puxá-la assim? Fósforo. Quem sabe disso? Existe até hoje isso, né? Quando puxou essa criança chamada Jabes, cuja mãe estigmatizou essa criança, puxou assim, com força,
houve um afundamento de crânio, quebrou clavícula, enfim. Essa criança, ela cresceu deformada. Não havia nessa criança formosura nenhuma que o mundo exige. Aos olhos do mundo era uma criança feia, um monstro. Os irmãos de Jabes o chamavam de monstro. A família tinha vergonha dele porque ele era defeituoso, era feio. A ponto de fazer um casebre no fundo de casa, do quintal, uma casinha com abertura na porta embaixo, para que eles colocassem resto das comidas e empurrassem com o pé lá para dentro. Tem alguém aí? Eu não estou exagerando não, eu estou falando é pouco ainda. Eles tinham vergonha do Jabes. E esse menino não pôde frequentar uma escola. Ele não pôde arrumar um emprego. Ele não podia sair nas ruas da cidade. Por quê? Porque os irmãos, a família já tinha estigmatizado ele. Monstro. Monstro! Cujo significado, filho da minha dor. A mãe apanha e vai dizer: eu vou morrer por tua causa, miserável. Por isso que eu vou te dar o nome de Jabes, filho da dor. Aquele garoto foi estigmatizado. E ele tinha, posso falar assim ou não? Aquilo que infelizmente muitas pessoas têm até a data presente. Mas hoje você vai jogar essa capa fora. Pergunte para mim o quê? Complexo de inferioridade. Só vocês. Eu sou feio, eu sou feia, eu sou gordo, eu sou magro, meu semblante não é bonito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho estudo, eu não sei falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho esse complexo de inferioridade. É uma capa que lhe foi imposta desde a sua infância. A timidez, a insegurança. Hoje você vai apanhar essa capa miserável e você vai jogar no lixo. Olhe para alguém e diga de novo para ele assim: você vai pegar essa capa e vai jogar no lixo. Quem quiser te amar, te ame do jeito que você é. Pegue na mão do irmão e diga para ele assim: quem quiser nos amar, faz assim, ó. Nos ame do jeito que a gente é. Agora olhe para ele assim: quem não quiser, paciência. O Jabes, o que ele vai fazer? Pergunte para mim o quê? Um dia, ele está lá dentro do casebre, Dona Marta, recebendo lavagem, com aquele complexo de inferioridade. Ele vai fazer igual Abraão. Ele vai meter o pé na porta. Tem hora que você tem que meter o pé na porta, gente. Ele vai meter o pé na porta. E ele vai sair para fora. É uma noite estrelada. E ele vai olhar para o céu e vai dizer assim: Senhor, até hoje estigmatizaram a minha vida desde a minha infância, que eu sou um monstro, que eu sou um lixo, que eu sou um verme. Impregnaram sobre a minha vida essa capa que foi imposta sobre mim, dizendo que eu nunca seria feliz na minha vida. Mas hoje eu quero jogar essa capa fora. Senhor, abençoa os meus termos, alargue as minhas tendas. É a oração que ele vai fazer. E ele vai dizer assim: me abençoa. E outra coisa, que a mão do Senhor vá comigo. E aí a história vai dizer que ele foi o quê, igreja? Você pode me dizer? Ele foi quem?
A palavra do Senhor, promete que vai bater palma para Jesus? A palavra do Senhor vai dizer que depois que ele jogou essa capa fora da imposição, a palavra de Deus vai dizer que ele foi o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus. Ele foi o mais ilustre. Catuca alguém e diga para ele, diga assim: e aí, meu filho? Vai jogar a capa fora ou não vai? Joga essa capa fora. Talvez aí na tua infância, timidez, complexo de inferioridade, medo, insegurança, algo pejorativo que tentaram lançar sobre a tua vida, e você talvez venha guardando isso até a data presente. Hoje você vai jogar fora isso e vai viver bem feliz, e Deus ele vai te abençoar para a glória de Deus. Você vai dar uma virada na sua vida em nome de Jesus. Levanta as duas mãozinhas e diga assim: eu vou dar uma virada. Não, diga mais forte, não é culto de final de ano não, tá gente? Mas tudo bem, vamos lá, diga aí: eu vou dar uma virada na minha vida, em todos os sentidos e em todos os aspectos. Último exemplo para ir para outra capa. Está aí no livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 18. Raquel, ela vai dar à luz ao menino. E é aquele parto conturbado. O menino nasce, e na medida que o menino nasce, ela percebe que vai morrer. A alma dela sai, mas antes de morrer ela vai dizer: desgraçado, por causa de você eu vou morrer. Então o seu nome vai ser Benoni. Um nome horripilante. Significado horrível, maldição. Tem alguém comigo? Ela tentou estigmatizar a criança desde cedo. Ela morreu. E agora? Louvado seja Deus que o velho Jacó estava ali do lado. O velho Jacó apanha o menino na hora. E ele vai dizer assim: Benoni não. O nome dele vai ser Benjamim. Benoni não. O nome dele é Benjamim. É bênção. É provisão. Tem alguém comigo nesta palavra? Imediatamente ele apanhou aquela capa que lhe foi imposta na vida do seu filho e fez o quê? Jogou fora. Levanta as duas mãozinhas de novo e diga assim: hoje eu vou jogar fora essa capa da imposição em nome de Jesus. Complexo de inferioridade, medo, insegurança, dúvidas, tudo que não presta, tudo que tenta estigmatizar a minha vida, diga assim: eu jogo fora hoje. Faz assim com a mãozinha, diga assim, ó: saia! Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Terceira capa. Antes eu pergunto: quem precisa queimar a capa do passado? Quem precisa jogar fora a capa da imposição? Quem aqui levante a mão e faz assim? Jogar fora hoje na autoridade do nome de... Faça isso hoje. Jesus, ele pode endireitar a sua vida. Terceira capa. Essa capa é boa. Obreiros, será que tem uma cordinha aí? Uma corda, um barbante, sei lá, alguma coisa aí na cozinha? Vê aí, missionário. Uma cordinha, alguma coisa aí que eu possa fazer algo aqui para o pessoal entender aqui. Diga comigo assim: essa capa eu devo desejar.
está inserida no texto, no livro de 2 Reis, capítulo 2, não vou ler. 2 Reis, capítulo 2, verso do número 9 ao 14. Esta capa, ó, faz assim, ó, faz dois, para ficar mais resistente, mas faz grandinho, deixa eu ver aqui. Tá bom aqui? Aí, faz dois, aí 2 ou 3. Essa capa aqui eu devo desejar como o profeta Eliseu desejou. Elias vai dizer, faz um pedido. Ele vai dizer, tudo bem, eu quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa pediste, mas você pediu, você vai receber. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que todo aquele que pede, essa você deve desejar. Que capa é essa? A capa da autoridade do Espírito Santo. E há uma promessa de Deus sobre isso. Joel, capítulo 2, verso 28 ao 19. Ou melhor, capítulo 2 e versículo 19 ao 28. Diga glória a Deus, igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui só um instantinho. Pastor, agora vem o pastor Joados. Pastor Joados, cadê a capa? Cadê a capa de novo? Cadê a capa? Coloca a capa sobre ele aqui. Coloque a capa. Olha só, porque não é só fazer o pedido, é vigiar a bênção. Catuca o irmão, diga para ele assim, não é só fazer o pedido, é vigiar a bênção. Eliseu desejou a capa, sim ou não? E essa capa representa o quê? A autoridade do Espírito. Josué capítulo 2, ou melhor, Joel capítulo 2 vai falar sobre isso. Que o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Olhe para alguém e diz assim para ele, você tem promessa de Deus. Ô pastor Joados, amarra na ponta aí. Amarra esse barbante na ponta. Eu acredito nisso. Champlin e o nosso querido Flávio Joséfo também, ele fala um pouquinho sobre isso. De quando o profeta Eliseu fez o pedido para Elias, dizendo, quero porção dobrada do teu espírito. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu não saiu mais da cola de quem? De Elias. Para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Para onde ele ia atrás. Ele não perdia Elias de vista. Porque não basta fazer o pedido, tem que vigiar a bênção. Repita comigo assim, não basta fazer o pedido, tem que vigiar a bênção. Olha o que o profeta Eliseu vai fazer. Desculpe, gente. Às vezes eu tenho que fazer umas coisas, não é só Jesus, mas Deus tem misericórdia da minha vida. Deita aí, profeta Elias. O Eliseu foi lá, pegou uma corda, amarrou uma cordinha na capa de quem? De Elias. Eliseu. Quando Elias acordava para ir no banheiro, opa. Está compreendendo? Sim ou não? Não basta pedir, tem que vigiar a bênção. Resumindo, no dia em que a carruagem de fogo veio para levar quem? A cordinha estava o quê? Foi a primeira vez que alguém empinou pipa na história. Elias foi arrebatado. E quando Elias foi arrebatado,
Eliseu falou: opa, você pode ir, mas a capa fica. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Bem forte, ele agarra aquela capa no ar. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não basta fazer o pedido, precisa vigiar a bênção. Diga: você vai receber. Você vai receber. Coloque a mão no ombro dele e diga assim: você tem uma promessa. Diga aí: há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus de você receber uma capa. E é a capa da porção dobrada. É o Espírito de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. É a presença de Deus. Essa capa você precisa desejá-la. Quem aqui deseja a capa? Levante a mão. Quem deseja essa capa? Quem quer lançar a capa do passado fora? Queimá-la, queimar, jogar fora no lixo. Em nome de Jesus, a capa da imposição. Mas tomar posse da capa do Espírito Santo. Levante a mão. Então aproveite nesta ceia para tomar posse. Profetiza para alguém aí, para duas pessoas, dizendo assim: olha, você vai receber o Espírito Santo. Vai ser batizado com o Espírito Santo. Agora eu cheguei onde eu queria. Quarta capa e última. Está em Atos capítulo 12 e o versículo de número 8 a seguir. O apóstolo Pedro está preso. Prisão de segurança. Antes de colocá-lo lá, Herodes manda tirar 3 itens do apóstolo Pedro: sandálias, cinto e capa. Sandálias, cinto e capa. Ele está numa prisão de segurança, escuro, breu. Quando o anjo aparece, dos itens que foram roubados dele, por último, o anjo vai dizer para ele: veste a capa. Uma das especialidades do diabo é roubar e destruir. Eu estou pregando para alguém aqui que o inimigo, momentaneamente, ele roubou uma capa sua. Mas o Senhor, dentro desta palavra, está dizendo: eu vou restituir para você a capa que lhe foi roubada, a capa que lhe foi subtraída, tirada. Eu, o Senhor, vou restituir para você. Geralmente, quando alguém é roubado nesta capa, é tirada esta capa dele, ele é dado como morto. E você observa alguns pela rua. Alguém que um dia fez a obra, alguém um dia que esteve na igreja, um dia que alguém falou em línguas, um dia alguém que foi cheio do Espírito Santo, alguém que um dia ganhou muitas almas para Jesus, alguém que um dia era dizimista, alguém que um dia participava de um departamento da obra e está fora. O inimigo roubou e é tido como morto. Assim como o apóstolo Pedro. Muitos achavam que ele já estava morto. Mas o Senhor restituiu a capa para ele. Eu escrevi um texto aqui e eu faço questão de ler para a igreja. Posso ler sim ou não? Diz assim: pensaram que você estava morto. Grande engano. Agora você tem a sua capa restituída. Toma posse. Cuja unção é a chave para todas as cadeias da sua vida. Por que o Espírito Santo me deu isso? Eu fiz questão de anotar para não esquecer. Porque quando Pedro recebeu aquela capa, ele viu o que nunca tinha visto na vida. Pergunte o quê? Uma porta de ferro se abrir sozinha. Ele viu o que nunca tinha visto antes. Pergunte o quê?
cadeias serem quebradas dos seus punhos e grilhões serem despedaçados dos seus pés. O Senhor cegando os soldados e abrindo portas de ferro. Meu amado, receba, toma posse. Quando Deus restituir essa capa para você, cadeias vão se quebrar, grilhões vão se espedaçar. O Deus vai cegar os teus inimigos e as portas serão abertas em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga: eu creio em nome de Jesus. Eu leio novamente, vou ler até o final agora. Pensaram que você estava morto, grande engano. Agora você tem a capa restituída, cuja unção é a chave para todas as cadeias da sua vida. Vista rapidamente. Para cada ação do inimigo, toma posse aí, igreja. Para cada ação do inimigo, Deus tem uma reação. Repito, para cada ação do inimigo, Deus tem uma reação. Receba isto em nome de Jesus. Agora pega essa aí, ó. Prenderam Pedro, Deus colocou a igreja para orar por ele. Humilharam Pedro, Deus disse: dorme, Pedro, e deixa que eu resolvo. Colocaram Pedro no escuro, Deus enviou um clarão. Diga glória a Deus. Colocaram soldados armados, Deus enviou um anjo. Um só basta. Tiraram a capa do profeta, Deus restituiu a capa de dupla honra. Recupere a sua capa e receba dupla honra em nome de Jesus. Eu posso fazer uma pergunta? Quem aqui precisa recuperar uma capa que lhe foi roubada? Levante a mão. Dá glória a Deus e aplauda Jesus, igreja. Fique de pé onde você está em nome do Senhor Jesus.